Agora que você já conhece um pouco de HTML, chegou o momento de você conhecer um pouco sobre CSS. Olá, seja bem-vindo à Academia Digital Alquimia. Se você está chegando aqui pela primeira vez, pare tudo e assista os vídeos aqui ó, da playlist. Tem uma playlist aqui em cima. Assista, porque a gente está fazendo um passo a passo, assim você não vai ficar perdido. Aproveite para se inscrever no canal, tem um botão abaixo do vídeo, um botão vermelho. Inscreva-se, ative o sininho, que assim você receberá as notificações. Toda vez que a gente colocar um vídeo novo no canal, você vai ser notificado. Não esqueça de dar o seu like e também de compartilhar esses vídeos aqui com as suas redes, seus grupos e assim por diante. Não deixe de participar também do grupo exclusivo do Telegram, é o grupo da Academia Digital Alquimia lá no Telegram. Lá a gente bate papo, fala sobre OutSystems, onde eu coloco também material de apoio, aquele material onde tem a resolução dos desafios que eu sempre deixo ao final dos vídeos, então é lá que você vai conseguir em nenhum outro lugar. Então participe, ó, tá passando aqui embaixo, mas na descrição tem o link, se você vai clicar já vai direto pro link, vai ficar muito mais fácil. O CSS ele é responsável por aplicar estilos às páginas HTML, ou seja, é o responsável por deixar as páginas na internet muito mais bonitas. Para você notar a diferença e poder entender o poder do CSS, eu vou colocar aqui dois exemplos. O primeiro aqui em cima é uma página HTML pura, não tem mais nada, é só HTML. Tá vendo? É uma página simples, branco, com textos de tamanho diferente, com links e assim por diante. Agora aqui embaixo, ó, eu vou colocar a mesma página com CSS. Nota a diferença, como fica uma página mais agradável aos nossos olhos? Então o CSS ele vem para isso, para que a gente possa deixar as nossas páginas HTML num formato mais atrativo, melhor, né? A experiência do usuário fica melhor com o CSS. A gente deixa a página mais bonita e mais intuitiva. No CSS nós trabalhamos com o conceito de classes. E aí nas classes nós atribuímos os estilos para essas classes e depois no HTML a gente define qual tag vai usar cada classe. Então para você entender o que é uma classe, como que ela é feita, eu vou fazer aqui o exemplo de uma classe, como é a estrutura padrão de uma classe CSS. Então assim, ela começa sempre com um ponto, depois vem o nome da classe, que pode ser qualquer nome, você pode dar qualquer nome, só não pode ter espaço entre nome, então por isso que eu coloquei aí o underscore, ou então a gente põe o hífen, né, para grudar uma palavra na outra, ou pode pôr tudo junto também. Depois vem as chaves, ou chavetas, como falam lá em Portugal, e aí dentro vem toda a propriedade dessa classe. Então dentro das chaves vem as propriedades da classe. Os estilos atribuídos às classes são feitos através das propriedades. Então na verdade as propriedades é que dão propriamente os estilos. E é com as propriedades que a gente pode definir qual é a cor da fonte, qual o tamanho da fonte, qual o posicionamento e assim por diante. Para você ter uma ideia, vamos dar um exemplo lá. Então vamos lá, tem uma classe aqui chamada texto destaque, por exemplo, e aí dentro das chaves a gente coloca ali, ó, color igual, né, dois pontos, blue, ponto e vírgula. Então é sempre esse conceito, propriedade, dois pontos, o valor da propriedade e termina sempre com ponto e vírgula. Então nesse caso ele está falando que a cor da fonte vai ser azul, tá? Então é sempre em inglês, tá? Aí o próximo ali, o outro exemplo, fonte-size, ou seja, o tamanho da fonte. Então é a propriedade, dois pontos, o valor dessa propriedade. Qual o valor que eu quero de size dessa fonte? 20 pixels, 20 px. Sempre terminando com ponto e vírgula. Então, são assim que funcionam as propriedades dentro das classes. E aí sim, uma classe tem o poder, vamos chamar assim, de dar um estilo a uma tag HTML. Agora que nós criamos a classe aqui de exemplo CSS, a gente precisa entender como que a gente vai usar essa classe na nossa tag HTML. Então aqui mais um exemplo para vocês. Ó. Então tem o P, que é uma tag de parágrafo, e para que a gente possa utilizar a classe, existe um atributo para esta tag chamado class. Então tá aqui, passando aqui do lado, tá escrito. Então class igual, aí abre e fecha aspas, né? E aí dentro da aspas vai o nome dessa classe CSS. Então no nosso exemplo ali, texto traço destaque. Então a gente está dizendo que para essa tag P, a gente vai usar a classe destaque, né, a classe texto destaque do CSS. É assim que funciona para a gente utilizar as classes nas nossas tags HTML. Mas será que a gente consegue trabalhar com CSS em OutSystems?
Sim, e é isso que a gente vai fazer agora no Service Studio. Então abra aí o seu Service Studio para que a gente possa brincar um pouco com o CSS aqui no Service Studio. Então já com o Service Studio aberto, vamos criar uma página aqui específica para essa aula. Então eu vou chamar essa página de aula 23 e vou criar a screen em branco mesmo. Agora já com a página criada, eu vou mostrar duas formas da gente acessar o editor de estilos aqui, o editor de CSS no Service Studio. Então tem dois lugares. Se eu tiver com a página selecionada, que é meu caso aqui, eu tenho essa opção aqui, ó, do Style, tá vendo? É só vir aqui e clicar nesses três pontinhos. Uma forma é assim. A outra forma é aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? O editor de estilos, ó, CSS. Então, se você clica aqui, ele vai abrir o editor. Então, esse é o editor de CSS, esse é o editor de estilos que a gente pode criar as nossas classes. Aí eu quero falar bem aqui, mostrar e evidenciar bastante o que essa página, o que essa janelinha tem aqui. Primeiro, como eu estou com uma página selecionada, ele trouxe aqui uma aba chamada Aula 23, tá vendo? E aqui eu posso digitar o que eu quiser, tá vendo? Eu coloquei qualquer coisa só para vocês poderem ver. Então, quando eu coloco uma classe aqui, nesse lugar com essa aula 23 selecionada, essa página, essa classe ela só vai poder ser usada na página aula 23, porque eu estou definindo uma classe para essa página. É uma classe específica para ser usada nessa página, nada mais. Se eu selecionar aqui, ó, algoritmos, ou seja, eu estou falando que é todo o meu módulo. Então, se eu defino uma classe aqui, o que acontece? Eu posso usar em todas as outras páginas. Então, eu posso criar uma classe para ser usada em todos os lugares. E esse outro item aqui é o item onde traz todo o CSS que o Service Studio já trouxe aqui do nosso template padrão. Então, quando a gente cria um projeto, ele vem com um template padrão. E aqui está todo o CSS já pronto. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque esse aqui já é mais complexo, tá? Então, a gente vai fazer o básico do CSS, só para que vocês possam entender como funciona. E aí depois, se você se interessar, você aprofundar melhor nesse assunto, que é bem legal. Vou falar para vocês, eu gosto bastante de CSS. Vamos lá, vamos mostrar aqui. Eu vou deixar selecionado a aula 23 mesmo, a página, tá? Legal. E vamos criar a nossa primeira classe. Como é que era feito a classe lá? Começando com ponto, depois o nome da classe. Eu vou usar até o nome que a gente tinha usado no exemplo lá. Texto, traço, destaque, né? Legal. Abre e fecha as chaves ou chavetas, como você preferir. E aqui, ó, dentro das chaves, eu vou colocar as propriedades propriamente ditas, tá? Eu sempre gosto, e é sempre um bom padrão, ó, não sei se vocês repararam, pula a linha e depois dá um tab, para que ele idente, para que a gente olhe aqui fique mais fácil. Vocês já vão entender. Eu vou fazer aqui, vou colocar a primeira propriedade. Então, a primeira propriedade é color, né? Então, ó, ele até tem uma ajuda pra gente. A gente começa a digitar color, dá um enter, e eu vou falar que é blue. Ele também ajudou. Ponto e vírgula. O que eu quis dizer ali antes é isso. Se a gente deixar assim, ó, fica meio feio de você bater o olho e já entender. Então, quando a gente usa o tab, é mais fácil, a gente bate o olho e consegue entender que aqui tem uma classe e que os atributos são todos os que vêm, né, depois desse espaço em branco. Então, visualmente, para a gente trabalhar com código, quando a gente tem que codificar, e a gente está fazendo isso, a gente está colocando coisas aqui na mão, né? Não é arrastando aqui. Então, quando a gente faz isso, é mais fácil, visualmente, você bate o olho e fala, ah, legal, entendi. É mais fácil para a gente identificar as propriedades, as classes e assim por diante, tá? Então, a gente colocou a primeira propriedade, que é a da cor, né, dessa fonte aí. A segunda é o font size, ó. Eu tenho as opções. Quando eu vou digitando, ele vai aparecendo uma ajuda pra gente. Então é só você vai com as setinhas aqui do seu teclado, vem aqui, ó, e dá um enter. Aí ele seleciona a palavra inteira. Então font size eu vou colocar como 20px. E aí sempre termine com ponto e vírgula, tá? Então a gente definiu a primeira classe CSS, que é o texto destaque. Beleza, vamos dar um ok. E vamos colocar um texto aqui, ó. Coloca um texto, puxa o texto para lá. E vamos colocar assim, ó. Isso é um texto qualquer, tá? Texto em destaque. Aqui eu vou arrumar que eu escrevi errado, um texto em destaque. Pronto. E agora como é que a gente faz para aplicar aquela classe que a gente criou aqui nesse texto? Basta você selecionar aqui o texto, ó. Vem aqui, ó, seleciona text.
Aqui do lado tem um cara chamado Style Class, tá vendo? Nas propriedades. É só você digitar aquela classe. Então vem aqui, ó, texto, traço, destaque. Ele já apareceu ali a sugestão, você seleciona e lá. Coloquei, ele já aplicou, ele já mostrou, ele já aplicou o estilo daquela classe para esse texto aqui. Tá vendo como é fácil? Não é difícil, mas o mais complicado é você conhecer todas as propriedades do CSS para você poder saber como criar as coisas de uma maneira bonita, vamos chamar assim, né? Beleza? Então é assim que a gente faz com as classes e é assim que a gente atribui coisas, as classes aos elementos. Então qualquer tipo de elemento aqui, a gente consegue aplicar classe. Eu só estou fazendo no texto porque isso aqui é uma introdução ao assunto CSS. Assim como no HTML, será que dá para a gente ver também o CSS lá naquele inspecionar elemento do navegador? Será que dá? Então vamos fazer um publish aqui, vamos ver essa página se a gente consegue ver isso lá no navegador. Vamos fazer esse teste já. Vamos abrir agora a nossa página, Open Browser, tá aí, ó. Então abrimos no browser e vamos ver se dá para ver o estilo. Então, ó, botão direito aqui em cima desse texto, inspecionar, tá aí, ó, abriu agora inspecionar. Deixa eu fechar aqui, diminuir um pouco esse cara e levantar um pouco esse cara aqui. Então, aqui, ó, ele tá com um texto selecionado, tá vendo? Ó, isso é um texto em destaque, tá falando que é um class igual a texto destaque. Então a gente consegue ver que ele aplicou ali a classe. E dá pra gente ver sim o CSS, ele fica aqui embaixo, ó, tá vendo? Tá vendo? Ó? Texto destaque é a nossa classe, e aí, opa, eu sem querer arrastei, e aqui, ó, tá todo o nosso conteúdo dessa classe. E aí tem uma coisa bem curiosa aqui no nosso navegador. No navegador, eu estou usando o Chrome aqui, né? Mas tem uma coisa bem curiosa que a gente consegue editar o estilo aqui. É muito doido, porque a gente consegue vir aqui, por exemplo, nas propriedades, ó, nos 20 aqui, ó, por exemplo, eu consigo vir e falar, não, agora eu quero 30. E ele já aplica isso ali. E eu vou falar, isso aqui é uma dica bem valiosa para você que está começando. Quando a gente trabalha com web, a gente utiliza muito isso para poder deixar a página do jeito que a gente quer. Então a gente vem normalmente, faz aqui, né? Depois a gente pega o que a gente fez e coloca lá na classe. Então seria mais ou menos assim, ó. Ao invés da pra gente começar, a gente não teria uma classe aqui, a gente viria por aqui, ó, nesse style nesse element.style, ou seja, é o estilo desse elemento que está selecionado. A gente vem aqui e consegue colocar aqui, ó, por exemplo, color black. Aí a gente consegue definindo, font size, por exemplo, 50 pixels. E assim por diante. Aí depois a gente termina isso aqui, a gente vem, copia, ó. Assim é assim que normalmente as pessoas fazem. Copia aqui, depois vai lá no seu lugar onde você está desenvolvendo a tua aplicação, no nosso caso é o Service Studio, vem aqui, né, e cola aqui, ó, tá vendo? Dessa forma, tá vendo? Eu fui lá, editei lá e colei aqui no nosso editor. Então, normalmente é assim que a gente faz quando a gente está desenvolvendo o web, porque a gente sabe o resultado melhor. Aqui no navegador é o comportamento real da nossa página. Então a gente vai lá, vai vendo, muda o tamanho, muda o espaço, muda a forma e assim por diante. Então assim a gente consegue fazer uma coisa muito mais fiel àquilo ali que a gente está precisando, a nossa página e que a gente está criando aqui, tá? Aí uma dúvida que as pessoas costumam ter no começo, né, será que a gente consegue utilizar mais do que uma classe no mesmo elemento HTML? A gente consegue sim, vamos fazer aqui para você poder entender. Então vamos abrir o editor, eu vou criar duas classes aqui embaixo, uma que eu vou chamar de cor principal, a essa cor principal eu vou falar que a cor é azul, tá? Fecha as chaves aqui, eu vou criar uma segunda classe chamada cor secundária, e a essa classe aqui eu vou falar que a cor é red, né, vermelho. Ok, e aqui em cima no texto destaque eu vou remover. Opa, eu achei que eu tinha removido, mas não, agora foi. Então o que eu quero dizer com isso? Eu criei uma classe que é o tamanho do texto, é o texto destaque, e aqui eu tenho duas classes, uma com cor principal e outra com cor secundária, né? Cor primária deveria ser, né? Cor primária, pronto. Cor primária e cor secundária. Legal, então eu tenho classes para cor e classe para tamanho. Eu posso fazer isso, e isso é muito indicado, tá? A gente faz muito isso para poder reaproveitar essas classes em todos os lugares da nossa aplicação, tá? Vamos lá, agora vamos aplicar esse cara aqui. Bom, agora a gente vai fazer aqui, ó, deixa eu deixar um pouco menor isso aqui, eu vou deixar assim, ó, texto 1, ou seja, é o texto primário, tá? Texto 1,
Beleza. E agora eu vou pegar um segundo texto aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Tem que pegar um segundo texto e vou colocar assim, texto 2, que é o texto secundário. Vem aqui, seleciono o primeiro texto, ó. Selecionei o primeiro texto. Aí aqui ele já está com o texto destaque para a gente pôr o segunda classe, espaço, e escreve o nome da segunda classe. Cor, traço, primária. Pronto, ó. Já apareceu ali a cor primária, né? O combinado dos dois. Agora eu vou selecionar o segundo texto. Vou dar o texto destaque aqui, ó. Então, texto destaque, espaço, cor, traço, secundária. Olha lá. Então, ele aplicou dois estilos. Deixa eu abrir só um pouquinho mais para vocês poderem ver, ó. Então, ó, ele aplicou o texto destaque, que é o tamanho, e aí depois eu dou um espaço e ponho segunda classe CSS. É assim que a gente combina os dois, então dá pra gente fazer muito tranquilo. E é normal que uma tag HTML tenha diversos estilos, diversas classes, isso é normal, tá? Vamos lá, vamos na sequência. O que a gente pode fazer ainda mais com isso daqui? Então a gente pode, por exemplo, colocar um container aqui, ó. Dentro desse container, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um texto assim. Então aqui tem um texto, vou escrever aqui tem um texto. Eu vou pular duas linhas, aqui tem outro. Não tem nada a ver, né, que você está vendo aí, mas enfim. Aqui no container eu vou definir já uma classe que ainda nem existe. Eu vou chamar essa classe de fundo. Eu posso fazer isso, só que depois eu tenho que definir, ó, porque a gente colocou a classe ali, porém não aconteceu nada, não tem propriedade nenhuma. A classe eu já disse que vai existir uma classe chamada fundo, tá? Então, ó, vem aqui no editor. Agora aqui no editor a gente vai criar essa classe. Então, ponto fundo. E aí eu quero fazer uma coisa. Deixa eu diminuir o tamanho desse editor. Dá para diminuir? Dá para diminuir assim. Tá bom, assim, ó. Vou deixar aqui no cantinho. Então, ó, fundo, abre e fecha chaves. E aí aqui a gente vai começar a definir algumas outras propriedades. Por exemplo, existe uma propriedade chamada background color. Essa background color, o que que é? É a cor de fundo de um elemento, do elemento que você está colocando essa classe. Então, quero dizer que a classe tem uma cor de fundo vermelho. Então, já viu que aplicou ali do lado. Isso que é legal, porque ele já vai aplicando automaticamente, tá? Legal, essa é uma propriedade. Existem várias propriedades no CSS. Vou mostrar uma outra aqui, que é uma chamada padding. Ou seja, é um espaço no elemento. Então, vou colocar aqui um espaço 20 pixels, para que eu possa explicar melhor. Tá vendo? O que é que aconteceu? No elemento que recebe a classe, ele colocou aqui um padding, ou seja, é um espaço dentro desse cara. Eu vou mostrar aqui do lado fica até mais fácil, tá vendo? Aqui, ó, a gente tem umas coisas que nos ajudam. A gente pode saber escrever, mas a gente tem algumas coisas que já tem pronta, basta a gente clicar. Para que vocês possam entender, então quando a gente fala de padding, a gente está falando do espaço dentro do elemento. Então a gente tem ali um container, que é uma caixinha, imagine uma caixa. Então se eu defino o padding, eu dou um espaço para dentro da caixa. Tá? Então eu estou definindo o padding, então ele está dando espaço em toda a volta da caixa pelo lado de dentro. Porém, existe uma outra propriedade que é a propriedade merging. Tá vendo? A merging aqui, ó. Essa propriedade merge, o que que ela dá? Ela dá espaço fora desse elemento. Então, se a gente ver aqui, ó, a gente pode colocar aqui, ó, 30. Olha lá. Eu só defini 30 em cima, nesse caso aqui, tá vendo? Quando a gente define assim, a gente tem a seguinte forma. Merging, traço, o lugar, ou seja, top, bottom, left, right, né? Ou seja, cima, baixo, esquerda, direita. Ou se a gente não coloca isso, ele faz isso para todo o elemento, tá? Então a gente tem essas opções, tá vendo? Eu mudei aqui, automaticamente ele disse que todos os lados tem 30, tá vendo? Então é essa forma que funciona. Da mesma forma para o padding e para o merge. A gente consegue trabalhar dessa maneira que eu falei. Deixa eu diminuir aqui, pronto. Tá? Uma outra coisa que a gente pode colocar aqui, ó, deixa eu pular uma linha, a gente pode falar que o tamanho, ou seja, o edit, é 100 pixels. Ó, quando a gente faz isso, a gente faz com que a caixinha diminua. Então, 100 pixels ou 150 pixels, tá vendo? Isso é bem legal, porque a gente consegue trabalhar com elementos e começar a formar figuras na nossa página. Isso vai ser bem útil e vai ser bem útil lá no desafio de hoje. Já fica a dica aí, tá? Uma coisa interessante que a gente pode ver aqui, ó,
Deixa eu fazer um publish, deixa eu fechar, vou fazer um publish, porque a gente já está terminando, tá? Deixa eu fazer um publish, eu quero mostrar e depois eu vou mostrar uma outra forma da gente aplicar estilo na página aqui. O publish aqui, eu queria vir aqui na página agora, dar um refresh na página, para que ele mostre aquele quadradinho ali. Então, ó, tem o quadrado, que é o container, vamos clicar com o botão direito para ver o que é isso. Ó, o container é uma div, tá vendo? Com a classe chamada fundo. E aqui, ó, a gente tem textos, tá vendo? Textos nessa div aqui. Tá vendo que legal? Então aqui a gente tem alguns textinhos simples. Eu poderia pegar, por exemplo, esses textos aqui e colocar aqui. E aí repare o seguinte, ó, esse texto aqui de cima, ele colocou dentro de um span, tá vendo? Span, ok? Eu vou pegar esses dois textos e vou colocar aqui dentro, aqui embaixo, tá bom? Para que vocês possam entender uma coisa. Então vamos lá, voltando aqui. Eu vou apagar esse texto, apagar esses dois caras aqui, e vou pegar esse texto aqui. Vou pegar só o primeiro, tá? Primeiro, tá aqui. Primeiro texto. Agora que eu coloquei esse cara aqui dentro, deixa eu dar um publish de novo, para ficar bem claro, porque senão talvez confunda vocês. Deixa só ele terminar aqui. Terminou, vou voltar aqui para a página e vou dar um refresh para ele atualizar. Olha lá, beleza. Deixa eu dar um inspecionar esse elemento aqui, ó. Olha lá, isso que eu queria fazer. Então ele tem uma div que tem a classe fundo. Dentro da div, ou seja, dentro desse container, tem um span, que é uma tag HTML, uma tag para texto, onde tem aquelas duas classes lá, beleza? Feito. Então entendam isso, tem um container que tem uma tag span dentro. Vamos voltar lá, vamos voltar para o editor e eu quero mostrar uma outra forma aqui da gente aplicar estilo. Então, ó, existe uma forma, quando eu estou com elementos dentro de outros elementos, que é esse caso aqui, eu estou com uma tag span dentro de um container, dentro de uma div HTML. Então eu consigo definir um estilo para elementos específicos que estejam aqui dentro. Então vamos lá, como eu faço isso? Então eu ponho lá o nome da classe de novo, exatamente igual àquela ali, fundo, espaço o nome da tag HTML, ou seja, span é o nosso caso ali, abre e fecha chaves, tá bom? Então, ó, lembrando que esse cara que tá aqui, ele tem um tamanho 50 e uma cor azul, que são essas duas classes aqui, ó. Tá vendo? Só que quando eu defino aqui embaixo, como ele vem por último, ele vai obedecer esse último comando que eu tô dando aqui. Então, ó, eu vou dizer agora que esse cara tem um font size de 20 pixels. Ó que maluco. Automaticamente ele passou a mudar ali. Ou seja, ele está obedecendo esse cara aqui. Mas, poxa, não entendi ainda. Porque eu estou indo direto ao ponto. Eu estou falando qual a tag que eu quero mudar. Tá vendo? Então, no CSS eu também consigo mudar as tags, dizendo o nome da tag. Ah, se eu quero mudar um parágrafo, eu ponho P. Se eu quero mudar um span, eu ponho span. Se eu quero mudar uma div, eu ponho div. E assim por diante, tá? Eu consigo mudar a tag. Ah, legal, então dá para eu vir aqui, por exemplo, e falar, agora a cor desse cara não é mais azul, é branco. Ó que legal. Então eu consigo manipular dentro desse elemento de uma classe fundo, tudo que for span, eu quero que obtenha esse estilo aqui. Tá? Então a gente consegue fazer isso e isso otimiza alguns pontos, tá? Quando a gente fala de CSS também é um assunto bem amplo, então é importante que a gente estude um pouco esse assunto para poder trabalhar com aplicações web. É importantíssimo que você saiba CSS e HTML. Então estude mais, se aprofunde mais para que você entenda como são as propriedades, quais são as propriedades e assim por diante, tá? Então você consegue olhar sites grandes inspecionando elementos. Entra lá no site conhecido, por exemplo, no Brasil, o site, sei lá, da Globo, o site da UOL e assim por diante, até mesmo o Facebook, o Instagram, dá para você entrar e inspecionar o elemento, ver como é que ele está feito. Então, faça isso para você entender como é que eles usam, como é que eles posicionam coisas na tela, porque isso vai te ajudar no seu desenvolvimento web. Beleza? Então vamos lá. Hoje a gente tem desafio, tem sim senhor, e o desafio de hoje é bem cabuloso, como a gente chama aqui no Brasil, tá? Vamos lá, baseado no desafio 21, aquele desafio das atividades, onde a gente criava as atividades, depois tinha que mostrar elas, e elas tinham status, né, não iniciado, em andamento e concluído. Então, baseado nesse desafio, eu quero que você crie uma nova página só para exibir as atividades
em colunas. E essas atividades devem aparecer assim. Eu vou colocar em tela cheia aqui, ó. Então tem que aparecer uma página completa assim, escrito atividades, tá? E aí vai ter uma coluna com não iniciado e vai ter bloquinhos, tá vendo? Então um bloquinho com o título da atividade, então todas as atividades que tiverem vão aparecer ali como título da atividade, né? Só o título da atividade tá bom. Então vai aparecer bloquinhos com essas atividades. Aí depois vai ter uma segunda coluna que vai ter o bloquinho das atividades em andamento e a terceira coluna com os bloquinhos das atividades concluído. Legal, hein? É um pouco difícil, então quebrem a cabeça, conversem lá no grupo. Poxa, como é que será que eu faço isso? Converse com o pessoal lá, eu vou deixar vocês batendo a cabeça e aí mais pra frente eu solto aí como que eu resolvi. Você pode ter resolvido diferente, mas só para você ter uma base como que eu resolvi, tá bom? É isso, pessoal. Se você tiver algum comentário, quiser deixar aqui algum comentário nesse vídeo, faça favor, tem um espaço abaixo. Deixe lá sugestões, elogios, reclamações, o que você quiser, escreva aqui nos comentários. A gente sempre dá uma lida, não é sempre que a gente consegue responder, mas a gente sempre lê. Isso você pode ter certeza. Os comentários a gente sempre lê. Se você ainda não estiver no grupo Telegram, é importante. Se você não entrar lá, você não vai ter o acompanhamento das atividades lá, dos nossos gabaritos, do material de apoio, e também não vai ter a ajuda dos seus amigos, os amigos que também estão acompanhando essa série. Eles conversam bastante e se ajudam bastante, então é importante, entre lá, participe, um grupo totalmente exclusivo. Não esqueça de se inscrever no canal, no botão vermelho que tem logo abaixo do vídeo, ativar o sininho para você ser notificado, dê o seu like, não esqueça de compartilhar esses vídeos aí com seus grupos e todos os seus conhecidos. O vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que você tenha gostado e que a gente tenha te ajudado de alguma maneira. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Yeah.